vamos exterminar os cargos de vice no Brasil? Nós temos motivos econômicos, nós temos motivos políticos e institucionais, nós temos motivos históricos que nos levam a querer retirar a figura do vice no Brasil. Vamos começar por eles, os motivos econômicos. O presidente no Brasil custa 15 milhões de reais, porque o vice-presidente não vem sozinho, ele vem com a vice-presidência, secretária, relações públicas, consultor jurídico, um staff que chega à casa de 2 dezenas e que custa 15 milhões de reais por ano, 60 milhões de reais em 4 anos, mas ele não está sozinho. Existem ainda quase 30 unidades federativas no Brasil, cada uma delas com seu vice-governador, com seu staff e o seu custo de manutenção. E como se não fosse pouco, no Brasil existem mais de 5 mil municípios, que também têm os seus vice-prefeitos. Sabe quando dá essa conta? Eu vou ajudar um pouquinho você. Está na casa do bilhão. Tudo isso poderia valer a pena se esse custo todo nos gerasse uma maior estabilidade política que teriam frutos sociais e econômicos. Mas, no entanto, o que nós vemos é uma coisa bastante diferente. Na experiência do pós-Segunda Guerra Mundial, o Dutra foi até o final, não teve impeachment, até porque dar um golpe contra o marechal do exército é meio difícil. Mas o Getúlio Vargas sofreu uma intranquilidade durante todo o seu mandato, se suicidou, inviabilizou os seus 2 principais oposicionistas, o Adhemar de Barros em São Paulo e o Carlos Lacerda no Rio, mas foi sucedido por um vice-presidente que toca uma política inicialmente liberal, que era contrária do Getúlio Vargas, não agrada aos empresários brasileiros, e é substituído. Esse vice-presidente substitui o seu ministro da Fazenda pelo Whittaker, que era um banqueiro que agradava os industriais, coisa que havia naquela época. Não há mais hoje uma cisão entre os banqueiros e o pessoal da Fiesp. Mas ele é sucedido pelo Juscelino Kubitschek. JK passa um mandato inteiro sofrendo tentativas de golpe, essa coisa que coça, né, no desejo brasileiro enormemente. Diversos generais tentaram dar golpe nele. Se ele fosse derrubado, certamente não teríamos 50 anos em 5, ou seja, o discurso de modernidade de JK que fez com que ele se elegesse não teria concretude, porque o seu vice tinha um perfil muito diferente do dele. E ele é substituído, consegue o mandato, o vice não assume, não precisou assumir, mas é substituído por uma eleição linda, onde você elege uma pessoa de uma chapa como presidente e uma figura de outra chapa como vice-presidente. O presidente eleito foi o Jânio, que tinha um discurso moral e cujo símbolo era uma vassourinha que purificaria, né, a corrupção no Brasil, essa coisinha tentadora que a gente não deixa de utilizar. E mas não durou 8 meses e foi substituído pelo Jango, né, o João Goulart, que era um político gaúcho, considerado muito mole para a esquerda, porque não fazia reforma de base na educação e na agricultura, e um perigo comunista para os mais conservadores. Meu Deus, né, o comunismo poderia entrar no país com aquele sujeito. Resultado, foi derrubado. Se usou o parlamentarismo para remediar por um tempo. A gente só pensa em parlamentarismo realmente para remediar, a gente não pensa com convicção no parlamentarismo. Nós brasileiros não acreditamos no parlamentarismo, a história mostra isso. E o parlamentarismo existiu ali no século XIX, né? Mas enquanto era monarquia, a república só usa parlamentarismo, só discute parlamentarismo para aliviar problema. E vivemos então 21 anos de regime militar que é sucedido por uma eleição indireta,
onde nós votamos num candidato, o Tancredo Neves, e recebemos de presente o José Sarney, esse grande presente do Maranhão para o Brasil. É um grande presente de 50 anos, meio século no Maranhão. O Maranhão é muito agradecido por essa família estar gerenciando. A família Sarney está gerenciando há muito tempo, mas como o Maranhão é muito altruísta, cedeu o José Sarney para o Brasil, esse grande brasileiro. Ou seja, vota-se em Tancredo, mas leva Sarney. E depois se vota em Collor, o caçador de Marajás, que fez a abertura comercial brasileira, tocou os programas de privatização, queria uma modernidade que envolvia mais mercado, mas ele é sucedido por quem? É sucedido por Itamar Franco, o mineiro político baiano de nascimento, nacionalista, portanto não tinha nada a ver com a abertura comercial, nada que ver com o projeto modernizante do Collor, e foi escolhido como vice por quê? Porque Minas Gerais é um estado grande, tem uma base eleitoral grande, se interessava a isso. É assim que são feitos vários acordos no Brasil de presidente e vice. Resultado, um vice que não tem nada a ver com o seu presidente, o presidente que foi eleito, que além do mais coloca alguém chamado Fernando Henrique Cardoso como ministro das Relações Exteriores. O FHC queria ser ministro da Educação do Collor, mas o PSDB não deixou, para a sorte dele. Vira ministro das Relações Exteriores, vira ministro da Fazenda, toca uma abertura comercial, toca um aprofundamento das privatizações, ou seja, o vice-presidente que assume a presidência nacionalista e gera e estimula, a candidatura de um sucessor que é privatista e que promoveu uma abertura de mercado. Isto é o nosso país, mas não parou aí. FHC sofre algumas tentativas de impeachment, resiste, é substituído por Lula depois de 2 mandatos, que também passa por 2 gestões seguidas de 8 anos. Também se especulou a sua derrubada a partir do escândalo do Mensalão, não houve, mas aí vem Dilma, que é eleita para fazer uma coisa, aliás, diz que vai fazer uma coisa, acabou fazendo outra, e ainda é substituída por um presidente que toca uma agenda totalmente diferente de quem a elegeu. A primeira pergunta é: para que eleger-se, já que pode ser derrubado? Segundo, para que vice-presidência, se não dá estabilidade política, se não gera estabilidade das instituições? Ajuda, pelo contrário, ajuda a instabilizar, porque frequentemente trama contra a Previdência e tem um pensamento diferente do presidente que a maioria escolheu. Então, para que diabos vice? Vamos esquecer os vice-presidentes no país, tá certo? E para isso nós temos que propor uma substituição que não é tão difícil. Mas antes disso, vamos falar sobre uma coisa que nós criamos e reforçamos após o regime militar: a instituição do presidente em exercício. Que coisa linda! O natural de diversas democracias é colocar como o sucessor do presidente ou do vice-presidente, tá certo? O presidente do Congresso Nacional. Mas aí é o momento que entra as condições concretas e históricas do Brasil. Há muitas décadas o brasileiro não confia em deputados. E o Lima Barreto, há quase um século atrás, escreveu uma crônica satírica sobre a existência de deputados no Brasil e sua disfuncionalidade. Então, nós há muito tempo não acreditamos no exercício, da maior parte do exercício dos deputados. Embora eu, Wagner Alves, particularmente, creia que alguns deputados têm um papel importante e que devem cumprir um papel importante, que nós devemos reforçar as instituições que geram um Congresso, um deputado
com funções decisivas e importantes no Brasil, criando leis e fiscalizando o executivo. Agora, nós vivemos no país, já vivemos essa experiência há muito tempo. Então, o Congresso Nacional, esse que a gente não tem confiança, não pode, pela história brasileira, ser colocado logo na direção de substituição direta do presidente ou da vice-presidência. Então, o que é que se tem, ou o que se deveria ter, ao meu ver, para uma reforma política no Brasil? É você, na ausência de um presidente morto, suicidado, destituído, ou que fosse, assume o presidente ou a presidente do Supremo Tribunal Federal para realizar uma eleição, um prazo definido, digamos 30 dias para assumir o cargo, organizar um credenciamento de possíveis candidatos políticos e passar mais um mês gerenciando ou fazendo a gestão da República enquanto esse candidato não é eleito. Esse candidato for eleito, né, no Brasil se vota muito rapidamente no nosso sistema brasileiro, se vota e se dá o direito o exercício do cargo em prazo bastante breve, tá certo? Então, e como o Supremo Tribunal é um colegiado, ou seja, nós não temos problema de quem é o vice da Câmara, o vice no Senado, nós não teríamos esse problema, nós teríamos um colegiado que seria organizado e é presidido, né, mas presidiria a presidência a partir da figura do presidente em exercício, aquele que estiver, já que eles fazem rodízio de 2 em 2 anos, né, o presidente em exercício no momento em que houvesse, e já que é muito frequente, né, a vacância do cargo de presidência. Então é isso. Na nossa reforma política, defendemos a não obrigatoriedade do voto e defendendo o voto facultativo. Estamos propondo a retirada da instituição da vice-presidência dos cargos de vice-majoritários. Vamos propor a seguir a queda ou a quebra do voto proporcional e vamos discutir isso no próprio vídeo. Algumas outras coisas também devem ser retiradas e outras coisas devem ser colocadas no lugar. Portanto, eu convido vocês a acompanhar essa discussão no canal Em Tempo. Um abraço e até breve.